Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando aqui no capítulo 7 ao 16 do livro de Romanos. E o tema desta semana é Vence o mal com o bem. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu comentário no final da aula, é muito importante. Nós vamos estudar os seguintes tópicos. Podemos nos tornar co-herdeiros com Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Todos os mandamentos de Deus se cumprem no mandamento de amar as pessoas. Não nos julguemos uns aos outros. Então, eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que é muito boa essa aula. Bom, sabemos que o livro de Romanos foi escrito por Paulo. Em suas viagens, ele escreveu essa epístola aí, provavelmente durante o período de 3 meses, quando ele estava na Grécia. E nós descobrimos aqui, estudando, alguns motivos aí, algumas 3 razões principais para que Paulo pudesse ter enviado essa epístola aos romanos. Bom, a primeira delas é preparar-se para a sua futura chegada em Roma. Durante anos, Paulo quis pregar o evangelho em Roma. Ele também esperava que a igreja em Roma pudesse servir como base a partir da qual ele pudesse servir missão na Espanha. Então, essa epístola do Romanos aí tinha esse objetivo número 1, de preparar Paulo para que ele pudesse chegar aí em Roma. Motivo número 2 é esclarecer e defender os seus ensinamentos. Paulo ele enfrentou repetida oposição das pessoas que não entenderam ou distorceram seus ensinamentos sobre a lei de Moisés e a fé em Cristo. Paulo, evidentemente, tinha motivos para suspeitar que tais mal-entendidos tivessem chegado aos membros da igreja em Roma, assim como o apóstolo escreveu para aliviar qualquer problema antes de ele chegar. Ou seja, preparando o caminho para a sua chegada, esclarecendo seus ensinamentos, Paulo ele escreveu essa epístola. E a terceira razão por ele ter escrito essa epístola de Romanos é que para promover a união entre os judeus e gentios membros da igreja. Não muito tempo antes de Paulo escrever essa epístola, os cristãos judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio começaram a voltar para Roma e para congregações cristãs predominantemente compostas por gentios. Essa situação pode ter dado origem a algumas das tensões e alguns dos problemas entre judeus e gentios cristãos. Como o apóstolo dos gentios, Paulo procurou integrar os gentios conversos na igreja, ainda como judeu. Paulo também sentiu um grande desejo de que seu próprio povo aceitasse o evangelho. Paulo promoveu a união da igreja ao ensinar como as doutrinas do evangelho se aplicam a todos os santos. Olha só como é interessante nós aprendermos essas razões de Paulo ter escrito essa epístola durante suas viagens. Bom, vamos agora começar a nossa aula estudando Vem Segue-me. Essa foi apenas uma introdução para você aprender um pouco mais sobre o livro de Romanos na Bíblia, e essa aqui é o primeiro tópico, podemos nos tornar co-herdeiros com Cristo. Aqui do lado direito nós vemos as ruínas na cidade de Roma. Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Roma e andar no meio dessas ruínas por onde Paulo andou, assim como eu publiquei uma foto nas aulas anteriores, quando eu estava lá na Acrópolis, na Grécia, também por onde Paulo andou. Então, eu tive essa oportunidade de estar por esses caminhos aí dessas viagens missionárias de Paulo. Bom, podemos nos tornar como o Pai Celestial e receber tudo o que Ele tem. Olha só como essa frase ela é forte. E nós podemos nos tornar como o Pai Celestial, ou seja, nós podemos ser deuses e receber tudo o que Ele tem. Tá? Então, se nós nos tornarmos assim como nosso Pai Celestial, nós podemos receber tudo que Ele tem. A gente vai aprender como isso funciona. Romanos 8:17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Doutrina e Convênios 132, 20 nos ajuda a entender um pouco melhor sobre essa citação. Então serão deuses, pois não terão fim. Portanto, serão de eternidade em eternidade, porque continuarão, então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhes serão sujeitos. Em verdade vos digo, a não ser que guardeis minha lei, não obtereis esta glória. Então, ou seja, nós só não vamos obter essa glória de ser deuses, né, de viver em eternidade, que é a promessa do Pai Celestial para cada um de nós, se nós não guardarmos as suas leis. O presidente Dallin H. Oaks, ele contou a seguinte parábola. Um pai abastado sabia que, caso entregasse suas riquezas a um filho que ainda não tivesse desenvolvido a sabedoria e maturidade necessárias, era bem provável que a herança seria desperdiçada. Esse pai disse ao filho: desejo lhe dar tudo o que possuo, não só minha riqueza, mas também minha posição e reputação entre os homens. O que tenho posso facilmente lhe conceder, mas o que sou você precisará adquirir por si mesmo. Você se tornará merecedor de sua herança, aprendendo o que aprendi e vivendo como vivi. Vou lhe ensinar as leis e os princípios que me levaram a obter sabedoria e maturidade. Siga meu exemplo. Aprenda o que aprendi e você se tornará o que sou e tudo o que possuo será seu. Olha só que fantástica essa parábola citada pelo presidente Dallin H. Oaks. Nós podemos ser deuses e podemos obter toda a riqueza, tudo aquilo que o Pai tem pode ser nosso. Basta nós seguirmos o seu exemplo e ser assim como ele é. Como diz essa citação, é bem clara. Próximo tópico, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 18 e 28 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, muitas vezes nós passamos por desafios e dificuldades nessa vida, mas a nossa visão ela é muito pequena. Então, essas escrituras ela amplia a nossa visão para que a gente possa entender qual é o verdadeiro propósito da nossa vida e aonde nós queremos chegar. Ele continua, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus deu seu Filho Jesus Cristo, né, que sofreu, pagou por todos os nossos pecados, foi crucificado, se ele sofreu dando o seu Filho, imagina o que ele não fará por nós, que também somos seus filhos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, ou seja, Deus vai cumprir a sua promessa. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ou seja, nós somos mais do que vencedores por causa do sacrifício e do amor de Jesus Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está escrito Jesus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada vai poder nos separar do amor do nosso Salvador Jesus Cristo. O amor seja não fingido, odiai o mal. Aqui são alguns ensinamentos, né, das doutrinas de salvação, né, dessa fé em Jesus Cristo, dos princípios que ele ensinou. Nessa epístola a gente aprende sobre
essas doutrinas de salvação, diferente daqueles ensinamentos sobre a lei de Moisés nos livros anteriores. Aqui diz assim: o amor seja não fingido, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, dando preferência em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no zelo, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Compartilhai com os santos nas suas necessidades, procurai exercer a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha só como são belos esses ensinamentos nesses versículos de 9 a 14 do capítulo 12 de Romanos. Próximo tópico: todos os mandamentos de Deus se cumprem no mandamento de amar as pessoas. Eu convido você a ficar aqui até o final, que nós já estamos terminando essa aula. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, eu acho que até poderia encerrar aqui a aula com esse ensinamento de Romanos 13:9, de tão especial, tão belo que é essa escritura. E continuando: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, eu acho que tudo se resume na palavra amor. Se você quer receber todas as bênçãos, além de você guardar os mandamentos de Deus, cumprir a lei, que você aplique o amor na sua vida. E assim você vai estar apto a viver com Deus e se tornar como Ele é. Não nos julguemos uns aos outros. Esse é o último tópico. Que conselho poderíamos compartilhar uns com os outros sobre não julgar as pessoas? O que você daria de conselho para o seu filho para que ele não pudesse julgar as pessoas? O que você falaria? Então vamos ler essas escrituras. Romanos 14, 3 a 4. O que come não despreze ao que não come, e o que não come não julgue ao que come, porque Deus o recebeu por seu. Olha só que beleza, né? Às vezes você vai comer, vai jantar, vai almoçar na casa de um familiar seu, de repente você não come beterraba, ou você não come brócolis, né? E aí tem essa escritura aí que fala sobre isso, né? A pessoa fala: mas por que você não come? Faz tão bem, né? Então, olha só a escritura: o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, esse é só um exemplo. E ele continua: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, porém estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: vivo eu, diz o Senhor, e todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Tens tu fé? Tem a ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo no que aprova. Então, ou seja, muitas vezes nós julgamos erroneamente as pessoas, nós não devemos fazer isso, mas muitas vezes também nós nos julgamos e condenamos a nós mesmos. E muitas vezes nós podemos fazer isso de maneira equivocada, sempre preocupado com a justiça de Deus, querendo fazer as coisas certas e obedecendo à lei, mas nós também podemos lembrar que existe a misericórdia, né? Essa que é a outra parte da balança, que faz com que nós não nos julguemos tão erroneamente, né, ou tão de uma maneira tão, como eu posso dizer, uma maneira tão radical, né? Nós não possamos ser radicais conosco mesmo. Bom, eu fico por aqui. A próxima aula é 1 Coríntios de 1 a 7, sejais unidos. Estudaremos os tópicos: os membros da Igreja de Cristo se empenham em ser unidos. Para fazer a obra de Deus, precisamos de sua sabedoria. Nosso corpo físico é sagrado. As diferenças podem se tornar uma vantagem.
Então, eu convido você a estar aqui comigo na semana que vem, na próxima aula. Vamos entrar no primeiro livro, né? No primeiro capítulo de Coríntios. Eu gosto muito desse capítulo, desse livro. Muito obrigado a todos. Convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe o seu comentário no final da aula, que é muito importante. Eu queria saber qual foi a mensagem que você mais gostou dessas escrituras de Romanos. Eu fico por aqui. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Até a semana que vem.